Bom, boa noite. Iniciando com um pequeno atraso, a reunião do Fórum Permanente de Direitos Humanos, que é a reunião número 61, e hoje com o tema Estado e Forma Política, uma abordagem crítica, com a presença do professor Alisson Leandro Mascaro, a quem eu agradeço muitíssimo. O Alisson é professor na USP de Filosofia, Teoria Geral do Direito, da USP, e também professor de pós-graduação da Universidade Mackenzie. E o título desse encontro é o nome do livro dele, Estado e Forma Política. Boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Rio de Janeiro, nesta ocasião, aqui junto à Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma saudação a esta mesa, na figura do desembargador Sérgio Verani. Doutor Sérgio, uma alegria estarmos juntos aqui neste momento e recebendo o carinho desta acolhida aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu querido amigo Dr. Rubens Casara, um companheiro de grandes lutas, e é uma alegria muito grande também nesta noite estar junto consigo, refletindo sobre os caminhos do direito e da política, e também nesta mesa o Luiz Felipe Osório. Eu tenho uma alegria muito grande de vê-lo nos caminhos da vida jurídica e da vida acadêmica, abrindo espaços nesta luta. Quero, em nome desta mesa, cumprimentar a todos os presentes, a todos os desembargadores, juízes presentes aqui do tribunal, e também a todo o público de juristas, de estudantes de direito, nesta ocasião. E quero, minhas senhoras e meus senhores, iniciar esta fala dizendo a todos que quase sempre escapa ao jurista um conhecimento fundamental sem o qual o direito não é bem radiografado na nossa sociedade, e o conhecimento necessário do jurista para entender o fenômeno com o qual ele lida vem a ser o conhecimento das formas sociais. Este termo nos escapa, esta compreensão em geral não é ensinada nas faculdades, inclusive na vida prática. O jurista desconhece, em média, qual é seu quadrante. No entanto, eu quero, nesta ocasião, refletir a respeito dessas formas e como elas se constituem na nossa realidade. De modo geral, o imediato do fenômeno jurídico, para todos nós, é a norma jurídica. Então, nós dizemos que todo o andamento do direito se dá porque normas do direito disseram, mandaram, impuseram, imputaram consequências a fatos, de tal sorte que, então, o mundo jurídico é um mundo normativo. Essa tradição é a tradição prática do jurista. O jurista, de fato, vive assim, age assim, seja nas suas sentenças, seja nas suas peças de advocacia, seja nas doutrinas do direito. O que ocorre é que, para nós em geral tomamos este fenômeno aparente como sendo a estrutura do próprio direito. O direito tem normas, isso é verdade. O direito se estabelece com um conjunto de normas, mas nós não entendemos que existem formas sociais, que existem bases, inclusive da compreensão e do estabelecimento do direito, que para nós são muito desconhecidas. Já há um século e meio, a filosofia e as ciências sociais têm se encaminhado no sentido de descobrir que tipo de arranjos tem a vida social. E essa descoberta da filosofia e das ciências sociais consegue nos esclarecer que nós não somos pessoas que arranjamos a nossa vida, cada qual de um jeito, descobrindo ou fazendo, de modo próprio, caminhos que os outros não fizeram. A sociedade estruturada como esta que nós vivemos, ela é sempre marcada por certas práticas, por certas condutas, por certos horizontes de compreensão de mundo, por certos valores. E tudo isto se revela para nós, então, como um conjunto reiterado de relações sociais. Então, se nós observarmos, as pessoas no seu cotidiano
se estruturam sempre a partir de coisas como, por exemplo, a posse do capital, o dinheiro. Então as pessoas, de fato, compram coisas, vendem coisas, e o dinheiro está presente na vida de um ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. Porque desde nascer até morrer, a maior parte dessas coisas da vida custam. As coisas custam. Muito bem. O que eu quero dizer a todos é que o dinheiro é uma forma social necessária para o nosso jeito de se relacionar. Nós até não quereríamos, por conta própria, que fosse assim. No entanto, tudo o que nós temos na vida é intermediado pelo dinheiro. Eis aqui um primeiro exemplo do que é uma forma social. As pessoas, de fato, na sua vida prática, interagem mediante dinheiro, portanto, as coisas do mundo são mercadorias, e isto vai se dando de tal modo que, então, tudo no mundo potencialmente se torna, exatamente nos termos, mercadoria. Isso é uma forma social. A pergunta primeira de toda a teoria política, de toda a teoria filosófica, sociológica, é se indagar a respeito do surgimento de uma forma social. Existem aqueles que imaginam que as coisas com as quais nós lidamos no mundo sejam coisas da natureza. Outros imaginam que sejam coisas da divindade. Então é como se nós disséssemos, alguém é rico, alguém é pobre porque Deus quis. Ou então, alguém é rico, alguém é pobre porque sempre foi assim. Essas explicações, natureza, Deus, não tem outro jeito, é inexorável que seja assim, todas essas explicações não dão conta de entender que existem formas do nosso comportamento e do nosso relacionamento que não vêm de Deus, nem da natureza, nem de nada disso. São formas sociais. O social aqui quer dizer histórico. Surge em certo momento. Então a pergunta é, como surgem? Meus senhores, já há muito tempo, uma série de pensadores na sociedade contemporânea tem insistido para o fato de que as formas sociais advêm das próprias relações sociais. Como surge o racismo numa sociedade? Uma sociedade racista é por práticas racistas que vai, então, decantando, consolidando, cristalizando certas formas sociais de raça. Então, é exatamente por questões de práticas, diria, por exemplo, um francês muito importante, quase nosso contemporâneo, que é Michel Foucault, as práticas sociais geram formas sociais. Isso quer dizer, de tanto uma pessoa se comportar assim, a outra também, nem imaginam essas pessoas em conjunto que pode ser de outro jeito. Isso é uma forma social, ela vai se consolidando. De tal modo que uma forma, quando consolidada, todas as interações entre os seres humanos passam, então, a estar vinculadas a esta dimensão, a esta forma que se apresenta a todos nós. É como se eu dissesse aqui, e falo isto, inclusive, aos meus alunos, quando leciono com eles, uma forma social é como se fosse uma forma de gelo. Não importa se eu coloco nesta forma de gelo água, aguardente, suco, não me importa que eu coloque leite, dado que a forminha de gelo é retangular, sairá sempre uma pedrinha de gelo retangular, uma pedrinha de leite retangular, ou seja, a forma é a mesma, variando aqui os conteúdos com os quais se apresenta o enchimento dessa mesma forma. Muito bem, isso aqui é o primeiro passo para entendermos que o fundamental de nossa vida não depende de uma norma jurídica, nem das normas jurídicas. O fundamental depende de formas sociais. Portanto, nós interagimos por conta do dinheiro. Todas as relações do mundo são da mercadoria. Não porque uma norma jurídica diga que todas as coisas do mundo tenham que ter valor. Não é nisso. A razão fundamental pela qual nós temos a mercadoria como uma forma básica da sociabilidade é o fato de que, mesmo nas questões práticas, nós nos vendemos, nos compramos e vendemos, e tudo isso é mediante dinheiro. Então, existe um fenômeno concreto, um dado basilar da vida social, que é o fato de que as práticas entre as pessoas são práticas do dinheiro, são práticas da mercadoria, quem tem compra, quem não tem se vende, isso é um dado. Muito bem, a partir daí, então, existe uma grande forma de sociabilidade. Inclusive, este conjunto de formas nós podemos dizer que dá um modo de arranjo, de organização,
de produção da vida social. Podemos chamar a este modo das formas da mercadoria de modo de produção capitalista. Então, as pessoas, num tipo de sociedade como a nossa, elas se arranjam a partir da mercadoria e a partir do capital. Tanto assim que quem tem o capital tem uma disponibilidade de comprar coisas e pessoas, trabalho de pessoas. Quem não tem o capital, quase que compulsoriamente se obriga, então, a vender sua força de trabalho. Muito bem, esta é uma descoberta da teoria, da filosofia, das ciências sociais de muito tempo e no presente é cada vez maior. No entanto, o jurista olha para isso e tem uma dificuldade de entendimento. Porque o jurista imagina que os fenômenos da sociedade são instaurados pelo direito. Então, o direito seria a causa motriz da sociedade. E mais, o jurista imagina que o direito fala por meio de norma jurídica, então vivemos no capitalismo porque o direito falou que vivemos no capitalismo. Porque as normas da Constituição do Brasil dizem que o Brasil respeita a livre iniciativa, dizem que o Brasil respeita a propriedade privada, então, por causa das normas maiores de um país, esse país é capitalista. Minhas senhoras e meus senhores, falando aqui um professor de direito, inclusive, trazendo aqui algo que pode nos ser desgastante ou desgostoso para a nossa tendência de dominar o mundo por todos os setores. O mundo é capitalista não porque as normas do direito sejam capitalistas. Pelo contrário, o direito tem normas capitalistas simplesmente pelo fato de que o mundo é capitalista. O direito é uma espécie de caudatário das relações sociais e não de constituinte primeiro dessas mesmas relações sociais. Tanto assim que todas as formas da sociabilidade, basicamente o direito vem, em um certo momento, dar contorno, é isso que eu falo, inclusive, no meu livro Estado e Forma Política, o direito vem dar contorno a formas sociais já dadas, já estabelecidas. A sociedade é patriarcal. A nossa do Brasil, a do mundo inteiro dos tempos de hoje, vivemos uma sociedade de forma social patriarcal. Isso quer dizer que, no recôndito de cada lar, no jeito pelo qual as pessoas se comportam, no dia a dia, na interação de quaisquer pessoas no trabalho, no fórum, na faculdade, no cotidiano de um ônibus, enfim, em qualquer momento, as pessoas se comportam numa relação que estabelece uma hierarquia. A mulher está subordinada ao homem. Isto é a relação do patriarcalismo. Traduzindo em termos mais simples, é o machismo da nossa sociedade. Muito bem, a sociedade é patriarcal e isso também se reflete, de alguma maneira, no âmbito do direito. Porque uma sociedade patriarcal necessariamente é uma sociedade que louva a monogamia. E para nós a monogamia é tão óbvia que nós nem pensamos que ela poderia ser, não necessariamente, a única forma de relação social. Poderia haver outras, mas para nós é tão absurdo que haja outras, que isso aqui é um dado óbvio. E o dado óbvio disso aqui é o seguinte: um homem possui uma mulher. Então, uma mulher só pode ser possuída por um homem. O resultado, uma sociedade machista é a sociedade na qual a forma social é de que uma mulher se submete a um homem. Muito bem, isso aqui é uma forma básica. Disso saem evoluções, há eventualmente alguns arranjos nisso. O Brasil, por exemplo, desde 1977 permite divórcio, ou seja, a monogamia não é só um fardo para o resto da vida, em algum momento ela pode ser flexibilizada com o casal se rompendo, mas observemos nós, esses princípios basilares das formas sociais, muito recentemente, normas jurídicas, no caso do Brasil, flexibilizaram uma certa organização dessas mesmas relações. O basilar disso tudo é que família, machismo, patriarcalismo são práticas sociais. Um dia o direito chega e vem normatizar essas mesmas práticas sociais. Dá uma ilusão para o jurista de que o direito seja um pouquinho melhor do que uma forma social, porque, de fato, numa sociedade patriarcal, quando o direito, por meio de uma norma, que foi inclusive instituída por um senador do Rio de Janeiro, uma batalha feita aqui no Rio de Janeiro, também pelo Rio de Janeiro, quando o direito, por meio de uma norma, permite o divórcio, sendo que as práticas sociais de uma cultura como a brasileira, até aquele momento, imaginavam que a mulher divorciada, sobre ela recaíam gravames morais, os piores. Quando o direito diz que o divórcio é permitido, de fato uma norma jurídica
teve um pequeno passo de avanço em face de uma relação social arraigadamente machista. E, eventualmente, nós temos alguns casos como estes. A sociedade é racista e uma norma jurídica diz que o racismo é um crime. De tal sorte que aquela norma, na hora de contornar uma forma social, ela foi um pouquinho melhor que a forma social. Ela conseguiu uma certa proeza de melhorar um certo arranjo das relações sociais. Por causa disso, nós dizemos, o direito é bom, que é bom é ser jurista, porque as normas, de fato, melhoram um pouquinho a realidade social. Minhas senhoras e meus senhores, digo também isso no livro Estado de Forma Política, tanto o direito contorna as formas sociais, melhorando-as, como o direito contorna as formas sociais, piorando-as. Quando nós dizemos que a propriedade é privada em toda a sociabilidade capitalista, e este é o princípio basilar que rege o direito, nós até estamos fazendo um certo princípio de relação entre pessoas que, a depender do comportamento das pessoas do povo, eles não têm tal rigor como tem a norma jurídica da defesa da propriedade privada. Se nós perguntássemos aos pobres do mundo se acreditam que a propriedade privada é justa, é até possível que eles digam que não. No entanto, o direito diz que sim, é justo que uma pessoa tenha e as outras não tenham. Isto é, propriedade privada, erga omnes, quer dizer, contra todos. As normas do direito, na hora de contornarem as formas sociais, tanto podem ser progressistas, quanto podem ser normas, inclusive, piores do que as próprias relações sociais, dizendo, então, é preciso que seja assim. Se nós perguntarmos à pessoa, quer que a água seja paga, quer que a água seja privada, a maioria das pessoas gostaria que não, que a água fosse um bem público. No entanto, pode haver norma do direito dizendo a água é uma mercadoria, portanto, compra-se e vende-se a água de acordo com regras do mercado. Nós fazemos isso com saúde pública. A saúde é pública por norma e, mesmo assim, fatos da vida econômica conduzem a saúde a ser paga. Muito bem, estou dizendo que o direito, então, enquanto norma, ele contorna as formas sociais. É uma espécie de desenho que se faz em cima de outro desenho, que não é igual. E por não ser totalmente igual, as pessoas têm uma ilusão de que ao desenhar em cima de um desenho já feito, eu possa melhorar esse desenho. Não gostei do gibi da Mônica. Eu pego uma caneta e o Cebolinha tem 5 cabelinhos, 5 fios de cabelo espetados, eu faço 15. Muito bem, então eu melhorei o Cebolinha. Esta ilusão que tem o jurista de que ele contorna melhor o desenho da realidade deve ser pensado por nós de um modo bastante mais profundo e bastante mais crítico. Em primeiro lugar, minhas senhoras e meus senhores, aqui temos um fato estrutural da sociedade, num tipo de relação como a das sociedades capitalistas, direito e Estado têm menos poder que o capital. Isto dói, volto a dizer, na cabeça de um jurista para o qual o direito é o centro do mundo, mas o direito não é o centro do mundo numa sociabilidade de tipo capitalista. Tanto assim, minhas senhoras e meus senhores, que pode haver legislações que defendam direitos dos trabalhadores. No entanto, o poder do capital é tamanho que, se o capital quiser se desvencilhar das legislações que defendam o trabalhador, simplesmente diz o capital que ele se retira de um certo país, suas indústrias serão dali retiradas, ele vai para outro país se não quebrarem as legislações trabalhistas, porque o custo da legislação daquele país é muito grande. Existem pessoas que, inclusive, dizem, isso é reiterado no mundo jurídico, eu vejo isso por alunos, por pessoas que estão produzindo reflexões no mundo jurídico, as pessoas dizem, o custo do Brasil é imenso. Qualquer país aonde os senhores venham a cair, o custo daquele país é imenso para as pessoas que moram por lá. Então, se nós morássemos, por exemplo, na Argentina, existe uma cultura na Argentina de que a Argentina custa demais. Se nós morássemos na China, a China já diz para as pessoas, inclusive, que o salário mínimo da China anda custando demais, porque no Laos é mais barato. E a pessoa do Laos encontra um país perdido na Polinésia que não tem nem salário mínimo. O resultado sempre é um custo país. Se nós temos um país cujo salário mínimo é praticamente miserável, e é o Brasil, e nós já temos a capacidade de dizer faz décadas que é um custo Brasil, e que o direito daqui custa demais, isso é para provar que o capitalismo tem sempre mecanismos pelos quais o capital sai de um lugar e vai para outro. Por isso o capital sempre tem por pressuposto um princípio jurídico
de que os estados permitam que este mesmo capital investido num país possa sair desse país e buscar outro pouso para o seu investimento. Se isso não fosse possível, o capital não tem jeito de sair de uma nação e ir para outra. Uma empresa não poderia dizer, eu retiro minha indústria de um país, ponho em outro, e então quebrem os direitos aqui, porque senão eu vou para lá. Se o capital não pudesse sair de um país, ele estaria adstrito às regras desse país. No entanto, cada vez mais, há 40 anos, inclusive, esse movimento é ascendente, a cada vez mais nós observamos o capital com uma movimentação extraordinária no mundo, o direito fraco, inclusive, para disciplinar a própria circulação dos capitais, e exatamente esses termos são os termos daquilo que nós chamamos de neoliberalismo. O neoliberalismo faz com que o poder do capital seja ainda maior do que o poder do Estado ou o poder das normas. O resultado é praticamente impossível, pelo plano concreto das coisas, que o Estado e o direito venham a entrar em choque com o capital, dizendo, minhas normas jurídicas farão um contorno para a vida social diferente do contorno das formas sociais. O direito e o Estado não têm esse poder, embora no papel, embora na declaração da soberania de um Estado, ele possa fazer isso. Mas na prática, ele não consegue fazer isso. E, minhas senhoras e meus senhores, muitos perguntam, e temos exemplos para observar aonde o Estado não vai, qual é o teto do Estado? Meus senhores, permitam-me dizer, qualquer Estado do mundo que fizer políticas menos conservadoras ou menos reacionárias, o teto da política mais progressista é muito baixo. Nós tivemos aqui na América Latina o caso de Salvador Allende. Na hora que ele começa a pensar em coisas progressistas, vem um golpe militar. E, portanto, o capital tem poder, não é a norma jurídica. Salvador Allende tinha um mandato constitucional. E esse mandato é rasgado. Tivemos o João Goulart aqui no Brasil. Getúlio Vargas só não foi deposto da segunda vez porque antes matou-se. E com isso adiou um golpe militar por 10 anos. E temos experiência do cotidiano. Enfim, nós podemos observar, inclusive na realidade de hoje, qualquer coisa que seja um pouco mais progressista em termos normativos, virá alguém e dirá que isso é um absurdo. E resultado, meus senhores, este absurdo declarado é respaldado por um poder econômico. E esse absurdo que se declara também é contado por meio de grandes meios de comunicação de massa. Resultado, até o povo é contra coisas que venham a ajudá-lo. Porque ele fica sabendo que essas coisas, por meio de alguém que fala a voz do capital, seriam coisas que seriam absurdas, aumentariam o custo do Brasil e, portanto, em todo o mundo, nós vemos um fenômeno que é muito peculiar. Por causa do tipo de arranjo da sociabilidade capitalista, os pobres pensam conforme os ricos, para gáudio dos ricos e para aumento da sua pobreza. Isso, meus senhores, se revela, por exemplo, em outros dados. Em todas as sociedades machistas do mundo, não é só o homem que é machista. A mulher é constituída socialmente sob a forma do machismo, de tal sorte que a mulher também pensa de modo machista e ela se reprime. E ela reprime sua colega. Numa sociedade racista, o negro pede desculpa. E o ato de pedir desculpa, este ato é a prova do racismo. O racismo está no branco e passa pelo negro. Então, desde a década de 60, 70, grandes pensadores do mundo como Lacan, na psicanálise, Althusser, na filosofia, Foucault, na sociologia, e tantos outros mais, até chegar nos dias de hoje a pessoas como Zizek, tantas pessoas já começam a perceber que as formas da sociabilidade estão perpassando todas as pessoas do mundo. O racismo está em todos, o machismo está em todos e todas, o sexismo está em todos, a homofobia está no heterossexual, no homossexual, a xenofobia está em qualquer país, de tal sorte, meus senhores, que todas as opressões e explorações são dominadas, são organizadas a partir de formas da sociabilidade. Isso quer dizer, é um conceito que tenho muito insistido nos meus livros, nas minhas ideias, que nós somos não deformados socialmente. É pior que isso. Nós somos constituídos socialmente a partir destas formas sociais. Então alguém só se entende do mundo sendo ou homem ou mulher. O machismo não é uma deturpação de nós. O machismo é a nossa constituição. De tal sorte que aquele que porta um corpo masculino
Então ele já sabe de antemão coisas que ele deve fazer e que ele não deve fazer. Homem não chora. E se ele porta, ou se ela porta um corpo feminino, ela já sabe o que ela deve fazer também. Se prepara para um casamento. É correta. É para casar, ou algo nesse sentido. Muito bem, a pessoa não foi deformada, a pessoa foi constituída para isso. O próprio Althusser, que falei agora há pouco, dá um exemplo muito claro do porquê as relações sociais são constituintes de todos nós. Alguém vai dizer, por que uma menina ou menino são machistas? Porque quando eles são crianças, um dia eles acordam e pensam, agora eu vou ser machista porque eu vou ganhar o mundo dessa maneira. Não, meus senhores, é pior do que isso. É constituição da sua própria personalidade. Isso é uma forma social. Falando agora em termos psicanalíticos. Quando vai nascer uma criança, seu pai e sua mãe, quando a mãe, grávida de 7 meses, faz um exame e percebe que terá uma menina, a mãe e o pai, o avô e a avó, o tio e a tia, o vizinho e a vizinha, dizem para essa pessoa, muito bem, vai ser uma menina, vai ser uma princesinha. Então, no dia em que essa menina nasceu, ela não sabe o que é machismo, ela não sabe o que é racismo, ela não sabe o que é sexismo, ela não sabe nada disso. Mas no dia em que essa menina nasceu, na hora dela sair do hospital e voltar para casa, espera essa menina uma boneca Barbie. E o seu quarto é rosa. E se for um quarto de pobre, que não tem a condição de pintar a parede de rosa, a roupinha que veste a menina é rosa. Muito bem, tem lacinho. Resultado, essa menina tem 1 dia de vida. O machismo está nela. Não por opção dela. Ela não foi deformada, ela foi constituída como tal. De tal sorte que ela cresce desde o primeiro dia sabendo que é assim. Não tem outro jeito. Meus senhores, eis uma forma social plena. A pessoa nem sabe que poderia ser de outra maneira. Ela é mulher. E se é menino, o quarto é azul, ele ganha um brinquedo que é um carrinho, ele não ganha uma boneca, e etc, etc, etc. E nós sabemos que com isso também, esse pequeno exemplo que eu dei do sexo, serve para muitas questões. Porque, por exemplo, as meninas do Brasil ganharão boneca Barbie. Sejam elas negras ou brancas. Resultado, a boneca acalentada dos sonhos é a boneca branca. E a menina negra que não vê boneca negra já percebe, de alguma maneira, que o seu jeito de entender o mundo, a estética da sua pele, não é a estética da boneca. E a menina gorda percebe também que a sua estética do peso não é a estética do peso da Barbie, dado que a Barbie é magra. E assim, sucessivamente, com as questões que aí se apresentam. Muito bem, eis um dado de que nós vivemos em formas sociais específicas. Nós temos um conjunto das formas sociais. O direito, meus senhores, está exatamente constituído nestas formas sociais. E o direito é uma das mais importantes formas sociais. Aliás, os maiores teóricos do direito, por esta perspectiva avançada das últimas décadas, têm percebido que o direito é tão importante enquanto forma social do capitalismo que é até possível eu imaginar um capitalismo não racista. Dificilmente ele existiria, mas é possível pensar. Mas não há um capitalismo sem as formas do direito, porque estas sim são determinantes. Como isso é possível? Por uma razão muito simples. Em toda a sociedade capitalista, os bens do mundo têm dono. E pode haver uma sociedade daqui a 500 anos que olhe para nós e considere o nosso jeito de viver no mundo um absurdo. Por que isto? No Rio de Janeiro, existem muitos imóveis vazios e pessoas sem imóvel. E por que isso acontece? No Brasil, existem muitas terras sem plantar e muitos trabalhadores sem terra. E por que isso é possível? Por uma constituição do nosso jeito de ver o mundo, que é a constituição jurídica. As pessoas dizem, tudo que há no mundo tem dono. E quem não tem a propriedade disto, tem que respeitar quem seja o seu proprietário. E pode haver pessoas que dominem meio mundo. E pode haver pessoas no mundo que não dominem nada. Resultado, meus senhores, estamos em 2015, estudos do mês passado que disseram que no ano de 2015, com a crise econômica do capitalismo, que começou em 2007, a mais recente crise, nós tivemos a seguinte proeza. Em 2007, 1% do mundo dominavam 43% da riqueza do mundo. Agora, em 2015, passados alguns anos da crise do capitalismo, 1% do mundo dominam 50% da riqueza do mundo. E a outra metade é para os 99% restantes. Ou seja, 1% das pessoas do mundo detém metade da riqueza do mundo.
E por que é possível uma cena como essa? Porque todo jurista do mundo pensa, dentro de si, que o fundamento do direito na sociedade é a propriedade privada. As coisas do mundo não são para todos, são para quem é dono. De tal sorte que nós temos até carimbo para bater nas coisas, nos papéis, dizendo quem não registra não é dono. Então, sendo registrado, dizendo é de alguém é. E a única opção a um jurista é que, se alguém ocupou, na nossa linguagem pode ser ocupou, mas da maioria dos juristas invadiu, se alguém invadiu, só nos resta, enquanto juristas, tirar da invasão. Porque as coisas do mundo têm dono. E se tem um dono, o resto respeite isso. Tal qual, para nós, mulher tem um comportamento e homem tem outro. E para a maior parte das pessoas é inconcebível que a mulher possa ser livre em termos sexuais. Porque a mulher não nasceu para isso. Quem nasceu para isso é o homem. Resultado, as formas são tão presentes, as formas sociais são tão presentes em nós, que nós sequer dimensionamos que numa mirada externa a nós, inclusive histórica, nos considerarão um horror. Um homem que eu respeito muito, tenho muita admiração, é da minha faculdade de origem, a faculdade onde eu leciono, que é a Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, Caio Prado Júnior, um grande historiador. Caio Prado Júnior, que a Faculdade de Direito da USP, chamada de Largo São Francisco, em São Paulo, não deixou ser professor ao tempo da ditadura. Caio Prado Júnior escreve um texto notável no qual ele diz o seguinte: hoje, ele está falando do século XX, mas serve para agora. Todo brasileiro olha para a escravidão e diz que tempo horroroso esse da escravidão, no qual um ser humano, pela cor da pele, não era um sujeito, era um escravo, um objeto de outro. E hoje no Brasil, basicamente, as pessoas têm certeza que a escravidão é um horror. Sendo que, ao tempo da escravidão, basicamente todas as pessoas consideravam que a escravidão é correta, até o escravo. Porque, de fato, o escravo, desde o primeiro dia que nasceu, é ensinado que ele não tem inteligência, que ele é vagabundo, que ele é uma pessoa que Deus não gosta, Deus é branco, quaisquer coisas como estas, pelas quais a pessoa se entende no mundo de um certo modo. Observem que talvez hoje a gente consiga entender que Deus, quando eu digo Deus é branco, isso seja um caos. Mas, por exemplo, quando eu digo Deus é branco, metade da minha plateia, que é de mulheres, já está excluída, dado que Deus é homem. Então, há pessoas que dizem, Deus até pode não ser branco, mas pelo menos é homem. E daí nós não entendemos o nosso machismo cotidiano, até para uma acepção como esta. Muito bem. Dado um contexto desse, aqui nós percebemos, meus senhores, Caio Prado vai dizer, o quanto o nosso tempo olha para o passado e diz, formas sociais do passado foram um horror. E diz Caio Prado, daqui a alguns séculos, olharão para o nosso tempo, século XX, e a mesma coisa, século XXI, e ficarão espantados com o fato de que as riquezas do mundo, que seriam suficientes para todos os seres humanos viverem bem, estas riquezas são apropriadas por 1%. E os juristas, que são os homens do justo, são exatamente os que fazem que 1% tenham 50% das riquezas. Porque em qualquer lugar do mundo, alguém que não tem, pegou de quem tem, isso é crime. Alguém ocupa o que é registrado em nome de outro, ainda que ele nunca tenha posto pé naquele imóvel, isso também é crime e isto é intolerável para os fins do direito. Tirando raras exceções, tirando cabeça aberta aqui ou ali, que inclusive sofrem enormemente, porque vão contra as formas sociais estabelecidas, no geral, o jurista é aquele que devolve o capital ao capitalista, que prende quem não respeitou estas mesmas regras. Resultado, o que o direito tem como norma jurídica é praticamente o espelho do que a sociedade tem como relação social concreta, como forma social concreta. E o direito, mais do que uma norma, o direito é a forma pela qual alguém tem. Porque ao contrário da escravidão, ao contrário do feudalismo, no direito uma pessoa tem alguma coisa, no direito alguém é proprietário de alguma coisa, exatamente porque quem faz a garantia, quem estabelece o fato de que esta pessoa possa ser proprietária de alguma coisa, são os termos do próprio direito. Então, com isso que nós temos aqui, temos o fato de que nas sociedades capitalistas é o direito que organiza, que constitui, inclusive, a posse, a propriedade, o comércio. Quando nós temos coisas como, por exemplo, a CLT, que diz uma pessoa pode ser contratada por outra, desde que lhe paguem um salário mínimo. Isso quer dizer, um ser humano não precisa ter para sobreviver. Ele pode existir juridicamente não tendo, de tal sorte que ele pode se vender para o outro. Só não pode se vender para baixo de R$ 788.
Então, o direito permite a venda de alguém para alguém, permite que um ser humano controle o outro, que um ser humano não seja autônomo no seu trabalho, seja subordinado a alguém, só não permite que se pague menos que R$ 788. E então, inclusive, a pessoa com uma visão de mundo altamente capitalista vai dizer: esse é o custo do Brasil, porque eu queria pagar 350 e o direito não deixa. Graças a isso, uma empresa sofre concorrência de outras empresas. Muito bem, neste quadro está aqui muito visível que o direito é uma forma social do capitalismo mais do que norma. Tanto assim, minhas senhoras e meus senhores, que quase sempre, quando a norma jurídica é muito destoante da forma social, quem quebra é a norma. Isso é um exemplo patente. Uma sociedade que é homofóbica, quando uma norma jurídica tenta proibir a homofobia, quem vai ser canibalizado e deixado de lado é a norma. Em casos nos quais a relação social não é tão preponderante, até uma norma jurídica tem peso. Mas em casos nos quais, por exemplo, a visão de mundo moral, religiosa, a visão de mundo dos meios de comunicação de massa são majoritários, estas visões são majoritárias num sentido, a norma jurídica tem pouquíssimo peso. Há casos de países como, por exemplo, a Argentina, quando admitiu juridicamente o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo, uma série de juízes começam a declarar que não seguirão a lei porque seguem a lei de Deus. E esses juízes são positivistas em todo dia da vida. Tiram alguém de uma ocupação e devolvem uma terra que não estava sendo usada para o seu proprietário registrado em cartório, para os fins primeiros do registro notarial, porque isso está na norma. Só que na hora em que a norma fala em favor do casamento igualitário, agora não vale mais a norma, vale a lei de Deus. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, é a prova de que a norma jurídica e o direito simplesmente normatizado, avançando contra as formas sociais, tem muito pouco peso. Isto é fundamental para o nosso entendimento, na medida em que todos aqueles que buscarem uma visão transformadora da sociedade, em geral, essas pessoas apostam todas as fichas na declaração de normas, dizendo então, uma norma proíbe o racismo, e aí o jurista está feliz, o jurista repousa, gozando o seu instrumento de ação, exatamente porque ele conseguiu fazer uma norma contra o racismo, contra o machismo, contra a xenofobia, a homofobia, etc. Muito bem, meus senhoras e meus senhores, isso para nós é altamente insuficiente, porque a luta em relação a todas as libertações passa pelo chão das relações sociais concretas. O que não quer dizer aqui que normas jurídicas não possam ser, inclusive, símbolos, referências, dísticos da nossa luta, mas elas não são suficientes para fazer com que a sociedade seja outra. Se fosse assim, nós temos uma Constituição Federal já de quase 30 anos que nos dá normas e princípios que são, alguns deles, muito razoáveis, muito bons, e eles não têm aplicação nenhuma na prática. E por quê? Porque falta jurista para ler a Constituição? Não, porque o arraigado solo das relações sociais não permite isso. Observem um exemplo banal, minhas senhoras e meus senhores, esse exemplo é da conta da ideologia inconsciente do jurista. A Constituição Federal do Brasil tem normas que defendem a livre iniciativa e a propriedade privada, ao mesmo tempo em que tem lá normas de princípios que dizem que os brasileiros terão direito à casa, à saúde, à educação. Muito bem. É tão claro que só as normas do capital são as que contornam a realidade mesmo e devem ficar, e as demais que contornaram errado, ou as demais que fizeram o Cebolinha não ser careca, não são suportáveis para o Cebolinha desse desenho, que o jurista se apressa em dizer algo que nem a Constituição imaginou, que as normas que regulam o capital, protegendo-o, são normas de eficácia imediata. E as normas que apontam para questões sociais valerão quando puderem, então são normas programáticas. Sendo que elas vêm no mesmo bloco, elas vêm do mesmo jeito, o legislador não imaginou diferença entre elas, e o jurista se apressa em dizer, as que defendem o capital, ou seja, as que contornam a forma econômica do capitalismo, são imediatas. As que contornam errado, as que encheram o cabelo do Cebolinha, essas aí, então, é no dia que der certo. Ou seja, nunca. Porque nunca houve um caso no Brasil em que o capitalista disse, agora eu estou muito rico, agora eu estou suficientemente rico, agora vamos dividir. Pelo contrário, todo dia é uma lamúria em seguida da outra. Todo dia é uma crise. De tal sorte que, então, nunca valerá a Constituição naquilo que é norma programática. Esse dia nunca chegará. Estou dizendo a todos os presentes que, de fato,
o mundo normativo, que parece para nós um paraíso, ele apresenta enormes dificuldades. E, meus senhores e minhas senhoras, esta reflexão que eu tenho conduzido em livros, em outros textos e eventos e aulas, eu também quero dizer a todos presentes aqui, para nós é fundamental nos tempos de hoje, porque nós dizemos que vivemos num país democrático e numa república, porque está numa lei, porque está numa norma, porque está na Constituição. Então nós dizemos, dado que está na Constituição, vivemos numa democracia. Minhas senhoras e meus senhores, para a democracia acabar é 1 minuto. E não há Constituição que salve. Não há norma jurídica que salve. E os senhores observam exemplos como os que vemos nos últimos tempos acontecendo, de pessoas que declaram explicitamente que querem ditadura, de pessoas que declaram explicitamente que querem que militares rasguem a Constituição. Ou seja, nós temos aqui no Brasil 1.300 faculdades de direito. Pessoas que leem a Constituição de modo justpositivista, ou seja, pessoas cegamente fanáticas em decorar normas. Poderiam decorar a norma de que a Constituição é de uma república democrática, mas mesmo decorando isto, não querem. Porque se um dia, então, se perceber que o pobre anda pleiteando muita coisa, que isso incomoda a sociedade, as mulheres andam incomodando, os nordestinos andam incomodando o sudeste, os negros, os homossexuais, ditaduras gays, ditaduras feministas, etc., assim como é o argumento médio da sociedade, se a Constituição proteger esse bando de minorias, então é preciso rasgar a Constituição. Eu dou conferências pelo Brasil todo, faço bancas por todo lado. Hoje eu acabei de fazer uma aqui do professor Osório, venho examiná-lo aqui no seu doutorado e falo agora aos magistrados e ao público jurídico do Rio de Janeiro. Posso dizer a todos os presentes, de norte a sul do Brasil eu só encontro democratas no direito. Todos são democratas, todos são republicanos. E eu pergunto por quê, tirando 3 ou 4 que estão aqui, inclusive nessa plateia, que são uma exceção do país, a maioria responde, sou democrata porque está na Constituição que o Brasil é democrático. Muito bem, a pessoa é democrata porque uma norma falou o que é. Resultado, a próxima Constituição do Brasil, se for fascista, 97% dos juízes do Brasil serão fascistas. Porque está na Constituição. Como nós tivemos o AI-5 e todas as faculdades de direito do Brasil ensinavam em direito constitucional, agora o direito dos atos institucionais. E as pessoas faziam comentários ao AI-5, volume 1, volume 2. E teve gente que fez até um volume 3 para comentar, bem comentado, inclusive, todas as questões que envolviam os atos institucionais. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, isso quer dizer que nossa forma cultural de ver o direito, que é o respeito às normas, este respeito às normas, em geral, é um respeito às normas que contornam as formas sociais do capitalismo, porque quando uma norma for contra o capitalismo, nós rasgamos a norma e ficamos com o capital. Vocês não tenham dúvida, a maioria dos democratas do direito do Brasil revelar-se-á uma maioria de conservadores ou reacionários no momento em que as normas disserem que são assim. Nós só não tivemos juristas nazistas no Brasil por falta de nazismo. Só isso. Porque não tivemos leis nazistas. Havendo leis nazistas, teríamos uma maioria que fariam, então, o comentário, aí os meus companheiros penalistas, comentário aos extermínios judeus, volume 1, volume 2, Lei de Execução Penal de Judeus. E depois, acabado o nazismo, essas pessoas automaticamente fariam comentários à norma da democracia e ao amparo dos judeus. Esta é a tristeza do nosso tempo. Nós observamos uma ruína sob nossos pés e nós imaginamos que o respaldo institucional nos salva dessa ruína. Senhoras e senhores, eu estou dizendo que é preciso pensar o direito de modo muito mais profundo. Num tipo de sociabilidade na qual o capital manda, não há dignidade humana, não há justiça, e toda justiça e dignidade humana são aquelas que o capital permite. Digo isto às senhoras e aos senhores porque quase sempre a geração que está aqui, seja a mais velha ou a mais jovem, as gerações aqui presentes no nosso tempo, elas não encontraram situações extremas. Elas são pós-ditadura. Elas vivem numa sociedade mais ou menos arranjada juridicamente. É por isso que o direito se pasteurizou. É por isso que quase sempre alguém que segue a lei é uma boa pessoa. Porque a lei mais ou menos é boa. No entanto, minhas senhoras e meus senhores, vivendo numa sociabilidade de tipo capitalista, a crise é necessária. Eu encerro, inclusive, o livro Estado e Forma Política dizendo que a crise não é um evento ocasional do capitalismo. O capitalismo só existe porque explora.
E ao existir porque explora, o capitalismo é crise. Porque o capitalismo tem 99% das pessoas do mundo que detém a metade da riqueza, enquanto 1% detém o resto. Ou seja, é insuportável a um ser humano que está catando lixo numa rua do Rio de Janeiro, é insuportável a esse ser humano observar que alguém possui um helicóptero. Claro, a anestesia que nós fazemos a isso é dizer a essa pessoa que Deus gosta de quem tem helicóptero. E Deus não gosta dele. Ou então, que ele não foi abençoado por Deus porque ele bebe pinga, enquanto do helicóptero é outra coisa. Enfim, os helicópteros carregam outros produtos. Produtos mais brancos. Enfim. Muito bem, então Deus prefere certos produtos a outros que são mais caros, inclusive. Por causa disso, minhas senhoras e meus senhores, nós temos um quadro do horror. O capitalismo é crise constantemente. O capitalismo é contradição constantemente. O capitalismo, inclusive, tem direito que promete às pessoas igualdade, liberdade, promete casa, promete educação, promete saúde, e não dá. No final das contas, este sistema está em crise sempre. A estabilidade é a exceção, a crise é a regra. E, inclusive, o movimento da América Latina, do ano 2000 até o presente, que foi um movimento que deu algum crescimento econômico, é quase contrário a toda a história da América Latina, é uma exceção na história latino-americana, e, em geral, também tem sido uma exceção em relação ao mundo. Esta crise do mundo, minhas senhoras e meus senhores, não nos faz perceber que o nível institucional seja a garantia para a nossa vida social. Ou seja, as constituições são rasgadas constantemente. Nós tivemos a história do século XX, é uma história constitucional. Nós tivemos a República de Weimar, com a Constituição de Weimar na Alemanha, belíssima Constituição, para ser rasgada 15 anos depois por Hitler. E alguém vai dizer, mas lá não havia juristas intelectualizados, cientistas do direito. Exatamente a Alemanha era a pátria dos cientistas do direito. Tudo que nós sabemos de ciência do direito é de gente daquele tempo. E essa gente daquele tempo, Kelsen, Carl Schmitt, Karl Larenz, etc. e tal, estão no olho do furacão. E boa parte dessa gente fez as leis de Hitler. Como o Brasil fez o AI-5, não foi por falta de juristas. Quem fez o AI-5 foram juristas. Não foi um zoólogo que foi chamado para escrever o AI-5 e rasgar a Constituição. Não foi um engenheiro civil. Foi um jurista. Aliás, foram juristas. Vários. A minha casa, inclusive, o Largo de São Francisco da USP, é altamente responsável por fazer esta escrita do ato institucional número 5. Fizeram um papelzinho na perna e entregaram para matar pessoas. Muito bem, meus senhores, com este quadro, estou dizendo aqui que é preciso insistir numa compreensão do direito a partir de agora na totalidade das relações sociais. Então, os movimentos de libertação, de transformação, se passam pelo direito, passam, mas essencialmente devem ser movimentos da concretude das relações sociais. É quando os negros se empoderam, é quando as mulheres se empoderam, é quando os homossexuais e os estrangeiros se apoderam, que nesse momento nós vemos um fortalecimento da luta contra as opressões, que redunda inclusive em termos legislativos, que redunda inclusive numa consciência judiciária. E a questão do trabalho, a exploração para nós é fundamental. Nós vemos um horror contra o trabalho, porque o trabalhador nem pode ter consciência de si, porque o trabalhador nem pode se juntar, porque um lixeiro concorre com o outro. E a sociedade capitalista é uma sociedade concorrencial, de tal sorte que os lixeiros, ao invés de se unirem, eles concorrem com o outro, porque alguém fará um concurso para gerente dos lixeiros, e todos os demais olharão o próximo como concorrente. Isto é com lixeiro, isto é com professor, isto é com juiz de direito, isto é com promotor, isto é com advogado, isto é com qualquer profissão do mundo jurídico, do mundo capitalista. Por causa disso, minhas senhoras e meus senhores, nós temos, inclusive, um enfraquecimento constante da luta dos explorados do mundo, inclusive porque os explorados nem sabem que podem lutar. E do jeito pelo qual se arranja o capitalismo, a luta é sempre enfraquecida, porque cada um cuida de si, não da sua classe. Se nós observarmos bem, quando eu digo aqui, somos juristas porque estamos neste hall, neste tribunal. Saindo daqui, cada um é um. Um é homem, outro mulher, um é rico, outro é pobre, um é gordo, outro é magro, uma é bonita, outra é feia. Resultado, nós temos um arranjo pelo qual a vida no capitalismo, de início, nos constitui como pessoas isoladas, concorrenciais em relação às outras, e, eventualmente, encontram-se num sindicato. Mesmo assim, com uma lavagem cerebral imensa,
porque um sindicalista é uma pessoa horrorosa. Um sindicalista nunca apareceu na televisão como sendo uma pessoa razoável. Razoável é o dono da empresa. Bonito é o dono da empresa, nunca o sindicalista. Até que as pessoas, inclusive o Lula, é apontado nas camisas sem um dedo, enfim, para mostrar exatamente que ele é deficiente físico. Sendo que isto, se tivermos que ter problemas, enfim, políticos com o Lula, é exatamente esse um não problema. Isso aqui deveria ser unânime, não se humilhe uma pessoa porque ela não tem um dedo. O seu problema é político, o seu problema é o que não fez na economia, ou o que fez na economia, mas jamais o problema é que lhe falta um dedo. Ou então porque bebe pinga, sendo que o presidente anterior bebeu uísque. Então o senhor já vem a clivagem de classe, porque quem bebe uísque, em geral, é uma pessoa que está num status superior, e quem bebe pinga está num status inferior. Estas críticas, não. Isso não é possível. Mas isto revela a condição do que se imagina do trabalhador no capitalismo. O trabalhador, de fato, é o inferior. De fato, ele é explorado. De fato, não tem dinheiro para o uísque, só lhe resta a pinga. Então, a pinga não é uma opção, como é o uísque. A pinga é o único caminho que resta para uma pessoa se anestesiar com pouco dinheiro, enquanto o uísque é uma opção, porque haveria outras, enfim, helicópteros, inclusive, entregam outras opções para as pessoas em todo momento. Muito bem. Estou dizendo aqui, às minhas senhoras e meus senhores, que a forma do direito na sociabilidade capitalista, ela é um elemento da contradição, tal qual a forma política, e com isso aqui eu quero chegar à reflexão derradeira. Nós vivemos em sociedades capitalistas e todas elas têm Estado. E o Estado, meus senhores, é um elemento necessário para a reprodução do capital, inclusive porque um capitalista não é aquele que, pela sua força própria, garante o capital. Quem garante o capital do capitalista é o Estado. De tal sorte que um banco pode ter 10 mil agências no mundo. O dono do banco não está com sua milícia na porta de 10 mil agências. Se alguém roubar uma agência bancária, é o Estado que devolve o dinheiro para o dono do banco. Portanto, só há capital porque é uma forma política estatal. É o Estado que garante capital. Enquanto no escravagismo, no modo de produção escravagista do passado, lá da Idade Antiga, uma pessoa escravizava outra, ou um povo escravizava outro, porque tinha força. Perdendo a força, perdia o escravo. No capitalismo, não. Uma pessoa tem o capital, mesmo que ela perca a sua força individual, seu capital está assegurado. Há pessoas que nunca foram para a Suíça, e, no entanto, tem milhões na Suíça, e nunca precisaram chegar por lá com uma milícia armada dizendo: antes que alguém me roube na Suíça, eu matarei essa pessoa. Porque se alguém roubá-lo na Suíça, existe o Estado suíço. Tal qual, se alguém roubá-lo no Brasil, existe o Estado do Brasil. Por isso, essa pessoa pode até passear na Suíça, tendo propriedades no Brasil. Na hora que volta, tendo sido esbulhado na sua propriedade, esta pessoa, então, tem a garantia do Estado para si. Estou dizendo a todos os presentes que um dia em que a humanidade for superior, pode demorar 500 anos para que isso aconteça, 700 anos, ou até pode nunca acontecer, mas o índice de uma sociabilidade superior, de uma humanidade superior, não é o dia em que o Estado do Brasil for melhor ou o Estado do Paraguai for melhor. É o dia em que o mundo não tiver mais Estados. Porque não há razão nenhuma para haver brasileiros e paraguaios. Mas brasileiro e Paraguai é mais ou menos a mesma coisa. Eu dou um exemplo que não é a mesma coisa. Não há razão nenhuma para haver norte-americanos e mexicanos. Eu, mexicano, ter uma condição econômica de vida 1/10, que equivale a 1/10 da do norte-americano. Ou então, alguém que está na Líbia ou na Tunísia e que se atravessar 150 quilômetros entra na Europa, tendo por lá saúde, tendo por lá educação, enquanto do lado de cá não tem. Não há razão nenhuma para um ser humano que nasceu do lado de cá de um mar não poder ter as condições econômicas e sociais das que nasceram do lado de lá. Só há porque temos estados, forma política estatal. Por causa disso, cada estado dá para o seu povo aquilo, e determina para o seu povo aquilo que estiver na sua estrutura. Mas, meus senhores, é insuportável para nós pensar que numa sociedade mundial avançada, as pessoas se dividirão desse modo. Como, por exemplo, para nós é insuportável imaginar que a América Latina seja muito diferente. Então, as pessoas progressistas da América Latina lutam para que o continente inteiro possa crescer em conjunto. Mas, meus senhores, nós temos que pensar que o mundo também é a África. E para o nosso alcance jurídico, nós lemos constituições e legislações por país e nos esquecemos do irmão da África. Resultado, enquanto estamos na forma política estatal, nós estamos concorrendo entre países. Nós estamos dando cidadania para um país, esquecendo do outro país.
E volto aqui a dizer, o mundo, no seu índice de ser melhor, é um mundo sem estados. É um mundo no qual as pessoas possam se organizar de modo melhor. Tanto assim que não há razão no mundo para que haja Rio de Janeiro e Nordeste e São Paulo. Dado que a Terra é mais ou menos a mesma que vai andando, então não é um rio que separou o Brasil em pedaços. Muito bem, um córrego, algo nesse sentido. Estou dizendo aqui a todos os senhores e as senhoras que, como o Estado é forma política do capital, nós temos ilusões quanto ao Estado e essas ilusões têm um teto. Nós imaginamos o seguinte: o Estado um dia fará coisas boas, mas o Estado é a forma do capital. E o dia em que o Estado fizer coisas contra o capital, quem quebra é o Estado. A forma do capital não pode ser contra o capital. E eis, meus senhores, os exemplos notórios. Toda pessoa progressista que se torna presidente da República ou líder de um Estado, automaticamente tem limites para sua ação. Obama é um homem negro com consciência crítica. Sendo presidente dos Estados Unidos, é um administrador do capital. Inclusive sem conseguir administrar a própria questão racial, que é muito menos do que a questão econômica. Então, quem dá tiros no Iraque agora é o Obama, sendo que antes foi o Bush. Por uma razão muito simples, o capital dos Estados Unidos está plantado no petróleo. E para que ele tenha lucro, é preciso destruir o petróleo alheio. Resultado, é impossível ao administrador político do capital, que é o Obama, não destruir o petróleo do outro em favor do petróleo nacional. Inclusive porque se ele não faz isto, o petróleo nacional dos Estados Unidos começa a sabotar o Obama, como ele é sabotado a todo dia, inclusive, mesmo fazendo o que o capital quer não é suficiente, e por causa disso nós observamos uma realidade na qual, então, aquele que administra a política administra sempre pelo capital, ainda que de quando em quando busque ali algumas lutas contra o capital ou a favor, eventualmente, dos explorados do mundo. Estou dizendo aqui aos meus senhores e senhoras que as lutas dentro da forma política do capital quase sempre sucumbem e acabam de um modo bastante triste, inclusive. As lutas progressistas do mundo dentro do Estado têm um teto e o teto é o capital. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, dado que lutamos nas formas que temos, porque ninguém escapa das formas sociais nas quais ele vive, para ter outras, dado que somos homens, mulheres, brancos, negros, nacionais, estrangeiros, dado que somos de um certo modo de ver o mundo e não de outro, nos resta lutar a partir das formas contra as formas. Todos nós temos uma consciência que nos foi constituída a partir das relações sociais postas. Muito bem, talvez exatamente pela falha destas relações sociais, destas formas sociais, devamos avançar no sentido de luta, de esclarecimento, para a transformação dessas mesmas formas. Muitas pessoas me perguntam como é possível transformar o capitalismo se ele domina todas as formas, todas, sem restar nenhuma, todas as formas são dominadas pelo capital. O que nós pensamos, uma televisão nos ensina, ou uma rede social de internet nos ensina, e ela é o capital. Ela controla até o que vemos de postagem dos nossos colegas. O Google, a depender da palavra que se põe na internet, ele apresenta uma resposta que já direciona, e as pessoas só veem a página 1 da pesquisa de internet. Então, elas só sabem o que quiserem que elas saibam. Muito bem. Quando nós observamos um quadro como este, como superar este mesmo quadro? Minhas senhoras e meus senhores, a primeira questão é lembrar que as formas do capitalismo são formas da exploração e da dominação. Então, são formas da tragédia, são formas do horror. E, por mais que as pessoas sejam constituídas para imaginar que o horror é justo, em alguma hora o seu peito não fecha. Por mais que uma mulher seja constituída para ser dominada por um homem, uma hora a sua vida é insuportável. Uma hora a vida do negro é insuportável, uma hora a vida do pobre é insuportável, uma hora a vida daquele que está explorado ou dominado por uma razão também não se suporta. Nessa hora, minhas senhoras e meus senhores, é importante que o jurista e todos da sociedade, o jurista é só mais um, tenham todos energias suficientes e tenham todos inteligência suficiente para entenderem a raiz da exploração e a raiz da opressão. Porque em certas ocasiões, quando a humanidade sente uma dor, que a maioria vê bater no seu peito e percebe que nada fecha e não há remédio para ela, nestas poucas horas em que a contradição e a crise não têm solução ou se apresentam de um modo profundamente contraditório e profundamente horroroso, talvez seja a hora da esperança. Nós vivemos num mundo de formas sociais, o direito fazendo parte delas, e estas formas são o horror.
No entanto, meus senhores, quem sabe um dia, de acordo com os acontecimentos ou de acordo com as contradições do mundo, as pessoas percebam que o horror é nossa história. O horror é a página que foi escrita do livro do passado e outro tipo de horror é a página que foi escrita do livro do presente. Quem sabe um dia, senhoras e senhores, nós resolvamos não mais pegar esses livros que escrevem a história do horror, quem sabe resolvamos nós pegar uma folha em branco e escrever a história da libertação, da justiça, de um mundo transformado. Muito obrigado.